Opa galera, mais uma vez aqui. Bom, nesse vídeo de hoje vamos estar falando sobre tendências filosóficas da educação. Sabemos que a filosofia, a sociologia e outros campos aí têm contribuído bastante para que a gente compreenda melhor a educação, e isso é fato. E dentro aqui dessa ideia mais filosófica, né, esse pensamento questionador da filosofia, a gente pode estar se perguntando qual seria o papel da educação diante da sociedade, né? Então isso seria uma ideia a se pensar, né? Qual seria o papel diante da educação, diante da sociedade? Porque se observar, por exemplo, nas sociedades primitivas, a educação era diferente do que se tem hoje, logicamente, né? Até um pouco, voltando um pouquinho mais no tempo, você tem uma educação diferente do que se tem hoje. A verdade é que a educação ela se institucionalizou, né? De certa forma, ela foi mais fortemente institucionalizada através da escola. Quando a burguesia percebeu que os conhecimentos que eram construídos pela sociedade, eles deveriam ser repassados, né, para gerações futuras e tudo mais, ela se apoderou dessa ideia, né, e selecionou conteúdos específicos que deveriam ser passados. Então você tem aí na escola conteúdos específicos que a própria burguesia, de certa forma, selecionou e disse: esses aqui são secretos. E para você saber desses conteúdos, você tem que participar da escola. Então, basicamente, essa ideia. Então, você participa da escola, tomando não só hoje, mas o contexto dessa época aqui, você participa da escola porque você tem que tomar posse daquele conhecimento, que seja para você interagir com a sociedade, estar dentro da sociedade, ou seja para fazer outra questão, como transformá-la, ou se bem que essa ideia de transformação ela é muito mais recente. Bom, diante desse questionamento, qual é o papel da educação? Teoricamente, você observa aqui que a filosofia, esse questionamento, esta tendência filosófica da educação, ela classifica aqui três tipos de finalidade, ou seja, três tipos de sociedade, e dependendo do autor, você vai ter essas divisões com nome diferente, certo? Então, isso aí você tem que já captar de cheio. Está estudando um autor diferente, você pode ter divisões diferentes dessa classificação aí. É uma classificação totalmente diferente dessa que eu estou apresentando, mas que no geral é isso aí. Bom, a primeira classificação que você tem é que a escola, a função da escola é redimir a sociedade. É como se você pensar qualquer tipo de animal, sei lá, o de ave, ou qualquer coisa que se pense. Vamos pensar aí numa galinha que tem lá com seus pintainhos, os seus pintinhos, como se chama no popular aí. E aí ela vai levando ali, ou qualquer outro animal que você queira imaginar, e um deles se extravia, e eram 10, e eram 100 ovelhas, e a 99 se extraviou e tal. Então a educação, ela não faz parte da sociedade, ela é totalmente fora da sociedade, mas ela contribui com a sociedade para fazer com que aquele cidadão, aquela um lá que se extraviou das ovelhas, né, qualquer animal, como eu já falei, que se extraviou, ela consiga trazê-la de volta para que ela se encaixe na sociedade e a sociedade continue andando tranquilamente daquele jeito montadinho, bonitinho. Então, teórico, por exemplo, como Comênios, né, segundo diz o próprio Luquez, né, não sou eu que estou dizendo, ele diz que o pensamento dele reproduz esse sentimento de que a educação ela vai com certeza redimir, ou ela é uma redentora da sociedade. Então você pensa em educação, que a educação deve ser ensinada. Comênios fala, devemos ensinar tudo a todos. O que é o tudo? É o tudo que for necessário ser ensinado a todos, não só um, mas a qualquer um que seja necessário ser ensinado, deve ser ensinado. Então, basicamente, esse é um pensamento chamado de pensamento que classifica a educação como redentora. É um tipo de filosofia, um tipo de visão de educação. Para onde você olha a educação. Ah, a educação é isso, então vamos praticar isso, beleza. Basicamente, a outra classificação que vem é que a educação ela reproduz a sociedade. Se aqui a educação e a sociedade são coisas diferentes, os assuntos que eu discuto na escola eles não têm nada a ver com a sociedade. Aqui eles estão de certa forma ligados, e esse aqui é chamado de reprodutivista, né? É um modelo reprodutivista, porque o que acontece com ele? O engraçado é que esse modelo aqui ele consegue ver que a escola, que a educação reproduz a sociedade. Então esse modelo é otimista porque acredita na educação como redentora. Esse modelo é pessimista porque ele diz assim: olha, o que a educação faz na verdade, ela reproduz, ela mantém aquele padrão, aquele modelo ideal, aquele modelo social ideal que se busca, né, o idealizado.
E por isso que esse modelo, esse pensamento, ele é negativo. Ele é um pensamento negativo, é uma filosofia negativa em relação à educação, porque diz a educação ela está reproduzindo a sociedade, ela está junto com a sociedade, ela não é mais uma coisa separada da sociedade que apenas contribui para que cada peça se encaixe. Ela está dentro da sociedade e ela reproduz a sociedade. Por isso que essa educação ela é chamada de crítica, porque ela percebe que a educação reproduz a sociedade. Ela mantém aquele padrão, repassando o mesmo padrão. E ela é reprodutivista, chamada de reprodutivista. Isso quem fala é Saviano, né, que fala que esse modelo é chamado de crítico reprodutivista, crítico porque está criticando. Olha, a escola está reproduzindo, mas é reprodutivista também, porque ele não mostra o modelo, não mostra o método pedagógico que diz assim, esse aqui está errado, esse está errado e o certo é esse aqui. Ele não mostra, apenas diz que está errado. Dentro disso aqui você tem ideias de Althusser, de Bourdieu, várias ideias aí do aparelho ideológico, o aparelho reprodutor do Estado, né? O aparelho repressor, fala das escolas, da família, das igrejas, que são aparelhos que reproduzem a sociedade, né? No caso de Althusser aí, e aí você vê nessa concepção aqui, que, recapitulando, qual o papel da escola, o papel da educação dentro da sociedade? Para essa aqui é redimir a sociedade, para essa é reproduzir e para essa aqui é transformar a sociedade. Então a educação tem um poder grande de transformar a sociedade. Ela realmente admite que existem condicionantes aqui que políticos, sociais, filosóficos, que terminam aqui direcionando a educação para fins que nem se imagina, nem se quer, mas ela diz, mas a educação ainda é o meio de tornar o indivíduo liberto, democrático. A escola deve ser democratizada, se deve dar escola para todos, né? Deve ser, porque através desses conhecimentos, através dessa bagagem cultural que ficou armazenada aí, então com certeza o indivíduo pode contribuir para a transformação da sociedade. Então, esses dois modelos representariam bastante o pensamento liberal, e esse aqui, e esse outro modelo, essa outra tendência representaria a tendência progressista, né? Que aí a gente já tem vídeo sobre isso também. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixe seu comentário aí embaixo, dê um joinha, escreva aí o que você achou, se gostou, se não gostou, o que faltou acrescentar. Então, mostre aí que você está vivo, dê um joinha aí, comente, faça alguma coisa, compartilhe. E até o próximo vídeo. Fui.